Olá, bom dia. Bom dia. Espírito Santo bate um recorde triste. 39 mortes em 24 horas. No total, 737 capixabas perderam a vida para a Covid-19. E a situação pode ficar ainda mais crítica. Profissionais da saúde de 3 hospitais da Grande Vitória decidiram fazer greve a partir da próxima semana. Auxílio emergencial. O governo federal anuncia que vai liberar mais 2 parcelas do benefício. Operação no Morro da Piedade, em Vitória. O gerente do tráfico de drogas na região foi preso. Moradores do bairro Santa Fé, em Cariacica, estão perdendo a paciência e o sono. Uma caixa instalada num poste produz um zumbido insuportável o dia inteiro. E por falar em sono, o TN1 te faz uma pergunta. A pandemia está te levando à insônia? Vamos dar dicas para fazer a higiene da mente. O decreto estadual é claro, bares não podem receber clientes, mas na prática não é bem assim não. Uma fiscalização da Guarda Municipal de Vila Velha encontrou muita irregularidade. E teve protesto de comerciantes em Jacaraípe, na Serra. Empresários querem lojas abertas todos os dias, temem novas demissões e quebradeira geral. Vamos em busca de clientes para quem trabalha na informalidade e está no sufoco. Os classificados do TN trazem entrega de marmitex, cestas de chocolate e doces de fundão. Opa, tudo isso e muito mais agora no seu TN1. Números que não param de subir. Ontem, o Espírito Santo teve um recorde de casos de Covid-19. Em 24 horas, 39 capixabas perderam a vida para o coronavírus. O painel Covid-19 mostra que, na quinta-feira, foram registrados mais 773 novos casos, somando aí um total de 16.894 pacientes. Quem está na linha de frente, gente, cuidando dos pacientes, também está doente. No estado, já são mais de 3.800 profissionais da saúde infectados pelo coronavírus. 8 óbitos de profissionais da saúde aí nessa conta. E a maioria desses profissionais da área de saúde que estão doentes são da capital, estão em Vitória. 820 profissionais aqui da capital estão doentes. Em segundo lugar, vem os profissionais de Vila Velha, 746 profissionais do município doentes. E em terceiro lugar, vem os profissionais de saúde do município da Serra, 691 profissionais doentes na Serra. Ao todo, então, a gente tem aí essa última atualização do painel, são 16.894 casos confirmados da doença aqui no Espírito Santo, 737 óbitos, um número muito triste que cresceu bastante quando a gente compara aí a última atualização. E também subiu o número de pessoas que conseguiram se recuperar da doença, são 9.192 curados. Nossa esperança aí nesse número, né, George? Exato, Bruno. E a capital do estado assume a liderança de casos do novo coronavírus. Vitória ultrapassou a Serra. Como estamos vendo aqui no painel Covid, são 2.987 casos e 113 mortes. A Serra tem 7 casos a menos, mas o número de óbitos é maior, são 180. Vila Velha vem em terceiro lugar, com 2.922 casos e 125 mortes. E Cariacica tem 2.201 casos e também 125 mortes. Vale ressaltar para o topo aí os bairros com mais número de casos em cada município desse, Bruna. Olha, em Vitória, Jardim Camburi continua liderando com 407 casos. Na Serra, Morada de Laranjeiras, com 161 casos. Em Vila Velha, Praia da Costa, com 369 casos. E Cariacica, Campo Grande, com 146 casos, Bruna. Agora, o que chama a atenção em relação ao número de óbitos nos bairros é que a Serra, nessa última atualização, teve um número muito alto de óbitos. Foram aí quase que 10 óbitos a mais quando comparado com a última atualização do painel. Fica aí o alerta para o pessoal do município. E agora, gente, a gente vai falar dos leitos de UTI.
um número que sempre acende a luz vermelha, porque pode indicar a redução do funcionamento do comércio. No geral, o estado já tem 85,14% dos leitos ocupados. Mas quando falamos da Grande Vitória, a taxa de ocupação é ainda maior, está em 89,8%. Lembrando que nessa conta a gente não está incluindo os 100 novos equipamentos respiradores que chegaram da Itália essa semana, aqui para o Espírito Santo. Essa semana esses equipamentos chegaram e ainda vão ser instalados para os leitos de UTI. Mas, gente, o Ministério Público Federal não concorda com os números divulgados pelo governo. Diz que os dados de leitos de UTI são enganosos e entrou com uma ação na Justiça. Nessa ação, o MPF pede que o governo apresente um plano para receber pacientes em caso de saturação de leitos. Os dados da pandemia no Espírito Santo são lançados diariamente no painel Covid-19. A Procuradoria-Geral do Estado informou que já foi notificada e se manifestará dentro do prazo estabelecido de 72 horas. Acrescenta que o Espírito Santo foi considerado pela ONG OKBR o estado brasileiro mais transparente na divulgação dos dados referentes à Covid-19 e que, por essa razão, a PGE repudia toda e qualquer afirmação de que o Poder Executivo, por meio de sua Secretaria de Saúde, estaria divulgando dados falsos ou enganosos à população. Essa foi a resposta. Perfeito. E olha, gente, há 3 meses o governo anunciava o primeiro caso de coronavírus no Espírito Santo. De lá para cá, os números avançaram numa escalada impressionante. São mais de 16 mil infectados. Pois é, Bruno, um avanço assustador. Um cenário de dor, medo e incertezas. A maior dor da vida de Dona Júlia e seu Valtemir. Depois de 9 dias de internação, o filho do casal morreu no domingo, dia 24 de maio, no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Diagnóstico: coronavírus. Ele faz muita falta para nós. Está sendo muito difícil para a família toda, para a esposa, inclusive para mim que sou mãe. Hoje a gente olha e sabe que no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no aniversário dele que ia ser em novembro, né? E aí a gente vai sentir muita falta nessas datas. Jean Zanon Venturim Roncone tinha 29 anos, era policial militar. O soldado Roncone, como era conhecido, atuava na Força Tática do 7º Batalhão em Cariacica. Foram quase 7 anos da vida dele dedicados à PM. Ele foi homenageado pelos colegas de farda. Todo dia eu peço a Deus que me socorra, porque é um vazio muito grande, uma perda inesperada de um jovem repleto de saúde, muito vigor, muitos sonhos, e foi, infelizmente, tudo tomado de algo inesperado, um vírus que veio e, infelizmente, está assolando com toda uma humanidade, famílias. E o que dizer desse casal? Seu José Carlos de Freitas, de 81 anos, e Dona Maredi Carneiro de Freitas, de 88. União de 6 décadas, com muito carinho, respeito, companheirismo e amor. Laços rompidos pela Covid-19. Dona Maredi faleceu no último domingo. E quase um mês depois, o coração mecânico de seu Zé Carlos parou. Meu pai possuía uma oficina mecânica e presumimos que durante algum atendimento que ele prestou, ele tenha contraído esse vírus, contaminado também a minha mãe e culminando aí com a internação dos dois. Consequentemente, por sequelas deixadas por esse devastador vírus, minha mãe faleceu no dia 26 de abril e o meu pai na semana passada, no dia 25. Hoje, dia 5 de junho, faz 3 meses que o primeiro caso de coronavírus foi registrado no Espírito Santo. Uma mulher de 37 anos que havia ficado 10 dias na Europa ficou em isolamento e se recuperou. E quais são as lições que nós aprendemos nesse primeiro trimestre de pandemia aqui no Espírito Santo?
Nesse meio tempo, a gente viu que o capixaba mudou sua rotina, mudou os hábitos. Mas será que isso é o bastante? Vamos deixar que os números respondam essa pergunta. Com relação ao isolamento social, por exemplo, todo mundo sabe que a taxa ideal é de 55%. Mas hoje, esse isolamento aqui no Espírito Santo é de 38%. E isso sem falar no uso de máscara e álcool em gel. 70% usam. Eu creio, né? E os 30% eu acho que está todo mundo achando que isso aí é brincadeira. Essa doença brava que tá aí, né? No nosso bairro aqui, ainda tem muita gente que não está ainda respeitando. Tem bar funcionando com idoso que mora mesmo no meu condomínio, sem máscara, usando bebida alcoólica, entendeu? Então é muita falta de respeito, né? Vimos também que ao longo desse tempo, muitas informações mudaram e numa velocidade impressionante. É uma doença nova, que nós estamos aprendendo com ela. E, por exemplo, no início, a recomendação era não usar máscara, né? Só os profissionais de saúde, as pessoas que estavam na linha de frente. Depois a ciência, a pesquisa, né, foi evoluindo e nós identificamos que a máscara reduzia a transmissão. O tempo foi evoluindo, nós também fomos aprendendo e entendemos que sem uma vacina, né, sem um medicamento, vamos conviver com o vírus por um longo tempo ainda. Em meio a tantas coisas ruins, existe a cura também. Seu Alomar Borges, de 83 anos, depois de ficar na UTI, está completamente curado. Eu senti febre, foi dor de cabeça, falta de ar. Fui lá pro UPA e de lá mandaram lá pro Jaime. Eu fiquei 15 dias internado. Para mim foi horrível. Eu nunca tinha passado por isso não, e nem quero passar outra vez. Por isso que eu estou sempre brigando aqui em casa, porque a mulher não gosta de carregar máscara. Tem que usar máscara, mesmo dentro de casa tem que usar. E nesse balanço trimestral, em que momento da pandemia nós estamos, hein? As atividades devem continuar restritas? Quando a vida vai voltar ao normal? A verdade é que até agora o vírus nos deixa com mais perguntas do que respostas. Se nós continuarmos do mesmo jeito que nós estamos agora, numa velocidade acelerada, próxima de 2, e no interior acima de 3, nós chegaremos no final de julho com muitas mortes. Nossa previsão é que mais de 3.000 mortes. Então é necessário que nesse momento nós possamos tomar medidas mais urgentes para que a gente diminua o número de pessoas que poderão vir a morrer aqui no estado do Espírito Santo. Pois é, são muitos questionamentos e incertezas, não está fácil. A todo momento a gente se pergunta quando tudo isso vai passar. Enquanto isso, estados e municípios vão adotando estratégias para impedir o avanço da doença. Hoje o governador se reuniu com prefeitos para definir novas medidas de enfrentamento baseadas no mapa de risco. Você vai ver já já. Gente, profissionais da saúde de 3 hospitais da Grande Vitória decidiram fazer greve a partir da próxima semana. Eles reivindicam melhores condições de trabalho. Hoje cedo, a categoria se reuniu para protestar em frente ao Hospital Jaime dos Santos Neves. As reclamações são voltadas principalmente para a falta de equipamentos de proteção e reajuste salarial. Alguns funcionários do Hospital Jaime dos Santos Neves, administrados pela organização social AEBS, foram de novo para a rua. Reivindicam principalmente a valorização daqueles que, na guerra contra o Covid-19, estão na linha de frente. Cobram melhores condições de trabalho, equipamentos de proteção e salário. Reajuste salarial que a gente não está tendo, não é por causa da pandemia que estamos decretando greve, é porque nós já estávamos buscando os nossos reajustes anuais que a gente não estava conseguindo. Hoje, para trabalhar numa carga horária de 220 horas, mais ou menos, em média de R$ 1.200. Isso é desumano, esse salário praticado pela AEBS hoje. Os funcionários da OS que administram o hospital reclamam, tendo como base o fato de já terem sido contaminados pelo coronavírus. Todos os 3 funcionários que entrevistamos, por exemplo,
já tiveram a doença, que, segundo eles, contraíram trabalhando. Por isso que entre os pontos que cobram estão os equipamentos adequados. Material a gente tem, mas porém alguns sem qualidade, né? Tipo a máscara. No mês passado eu tive Covid confirmado, retornei dia 23, né? Dizem que deixa um pouco de sequelas, mas graças a Deus eu estou ótimo, né? Eu estou ótimo, voltei ao trabalho. Mas no meu setor eu perdi as contas de quantos pacientes, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Tá? Foram muitas pessoas mesmo foram afastadas. Quando eu retornei, só 2 colegas minhas do meu plantão que estavam lá que não pegaram. De acordo com o sindicato, esta paralisação não deve ficar apenas restrita aqui ao Hospital Jaime dos Santos Neves, que hoje é referência no tratamento de Covid. De acordo com os funcionários e também o sindicato, essa paralisação deve atingir as outras unidades administradas pela AEBS. Sendo as 3 unidades da AEBS, que é o Jaime especificamente, é o Hospital Evangélico e Maternidade de Cariacica. Essas reivindicações, ela vem desde outubro de 2019. Isso não se acarretou agora. Nós tentamos negociar, nós enviamos vários ofícios para a AEBS, ela não atendeu as reivindicações da categoria e tivemos 5 mediações no Ministério Público do Trabalho e nenhuma delas a AEBS atendeu, protelando assim o inevitável, que foi a paralisação. Se de fato a greve tiver a adesão, mais de 1.000 técnicos de enfermagem devem cruzar os braços, segundo o sindicato, nessas 3 unidades. Porém, o atendimento na UTI e pronto-socorro não deve ser afetado. Foi decidido também que no Jaime e outros hospitais que têm referência de Covid vai funcionar UTI e pronto-socorro 90% dos atendimentos, isso já é certo, e nas outras unidades de 40% a 50%, para não atrapalhar o serviço e o andamento e a fluidez do serviço neste momento de pandemia. A direção do Hospital Jaime Santos Neves disse que há 3 meses vem tentando negociar com o sindicato as demandas, inclusive tendo feito uma nova proposta de reajuste salarial na última quarta-feira. O hospital esclarece ainda que até o momento não recebeu nenhuma notificação formal do sindicato sobre a greve e percebe que há uma baixa adesão da categoria a este movimento. No momento, o hospital está funcionando normalmente com o quadro completo de profissionais. Auxílio emergencial. O governo federal anunciou ontem que vai liberar mais 2 parcelas do benefício. Bolsonaro não divulgou o valor das novas parcelas, mas deve ser menor que R$ 600 já liberados. E a Caixa libera hoje para saque da 2ª parcela do auxílio para quem nasceu no mês de junho. Ô, gente, já tá difícil, né? Ficar em casa durante a pandemia. Agora, imagina ter que ficar confinado e ainda por cima conviver com um barulho de tirar o sono e a paciência de qualquer um, George. Pois é, Bruna, essa reportagem eu vou pedir até para o pessoal um pouquinho de paciência que está em casa, porque vocês vão sentir e ouvir o que está acontecendo com os moradores de Santa Fé, em Cariacica. Uma caixa instalada num poste está fazendo um barulho de enlouquecer. A reportagem são 3 minutinhos, mas eles têm que conviver com isso 24 horas por dia. Veja só, pessoal. Faz silêncio. Aumenta o volume da sua televisão. Não é defeito na nossa câmera, nem no meu microfone, nem no seu equipamento aí na sua casa. Esse barulho vem desse poste, que fica aqui em Morada de Santa Fé, em Cariacica. 24 horas emitindo esse som. Rua Padre Anchieta, Morada de Santa Fé, Cariacica. O poste fica bem ao lado da unidade de saúde, próximo a várias residências. A Maria Lúcia tem visão e ouvidos privilegiados da caixinha barulhenta. Tem dias que, para dormir, só com remédio. Eles instalaram essa caixa nesse poste faz 3 meses e depois que eles instalaram, ninguém consegue dormir porque o barulho é muito forte, principalmente na madrugada. A gente perde o sono, fica agoniada, né? Angustiada também sem dormir. Com confinamento também parece que piora. Dona Cacilda, de 72 anos, afirma que quando chega a hora de dormir o barulho parece aumentar. Segundo ela, é um berrante a noite toda.
não tem mais paz. Não dá nem para a gente explicar. Que isso aí é um barulho do jeito que vocês estão vendo aí, é dia e noite. Tem hora que ela faz, moda aquelas buzinas dos vaqueiros, dá aquela coisa nela, depois ela continua assim. Já são 3 meses convivendo com esse barulho horrível, que só um barulho ainda mais alto consegue conter. Para você conseguir dormir é mais de madrugada, quando os ônibus começam a rodar, que aí abafa um pouco o barulho, que aí a gente consegue dormir, porque está insuportável. Além de você estar preso dentro de casa, ainda mais tem eles que são idosos, a gente que está trabalhando agora de casa, fica horrível lidar com esse horário de 24 horas com isso aí. Chega em casa do trabalho depois de 12, 24 horas de trabalho, na correria, técnico de enfermagem, zoeira o dia todo lá no trabalho, chega aqui, quando vai tomar um banho que vai dar para descansar, se o tempo estiver quente, tem que dormir no calor, porque tem que fechar a janela, porque o barulho vai tudo no nosso quarto. O barulho vai tudo na cama lá mesmo, tem que fechar a janela, ligar o ventilador um pouquinho mais alto para abafar o barulho. É de dia, à noite, quando a madrugada cai, que o silêncio cai no bairro, ele dobra o barulho. Não há uma identificação na caixinha que indique quem é o responsável para que ela seja retirada. A comunidade já procurou a prefeitura de Cariacica, empresas de telefonia e de energia. Chegaram a receber orientação para ligar para o Disque Silêncio. Já tem 3 meses, entendeu? Eu estou indo na prefeitura, eu ligo, eles não sabem informar o que é isso. E vai nessas companhias de telefone, eles não sabem o que é. Aí eu fui na prefeitura outra vez, que eu trabalho lá, né? E eles mandaram ligar para o Disque Silêncio. Mas o que tem a ver o Disque Silêncio com isso, né? Que absurdo, falta de respeito com os moradores, né? Olha, você imagina, em 3 minutos já dá uma aflição, já, uma tava aqui agonia agoniada de ter que já. ouvir isso daí. Você imagina você ter que conviver isso durante todo esse tempo em 24 horas. Absurdo. Você estava falando isso. É. E Disque Silêncio. Disque Silêncio, vê que absurdo, né? Ligar para o Disque Silêncio para resolver uma situação dessa. É sacanagem. A gente tem resposta, né, Bruno? Vamos ver agora. A EDP, gente, diz que o equipamento não pertence à rede elétrica e não é de responsabilidade da concessionária. Já a prefeitura diz que uma equipe de técnicos vai ao local para verificar o problema, mas já ressaltou que é possível que essa caixa tenha sido instalada por uma empresa de telefonia. Olha, gente, ninguém merece esse zumbido dia e noite, ninguém merece. Não dá para dormir, não dá mesmo. Olha, por isso nós vamos falar. Diz aí, tem alguém dormindo bem, né, com essa pandemia? Com esse barulho, com certeza não dá para dormir. Né? Mas a gente está falando aí da pandemia, do novo coronavírus, que está provocando insônia em muita gente. A gente sabe que uma noite bem dormida é um santo remédio. E a qualidade do sono pode sim deixar o seu corpo mais forte. É super importante dormir bem. Por isso, nós vamos agora ao vivo falar com a repórter Tainá Lopes e com a médica especialista em sono, doutora Jéssica Polese. Boa tarde, minha amiga. Bem-vinda. Ei, gente, boa tarde. Eu estava até comentando aqui com a doutora Jéssica sobre essa matéria, porque, sinceramente, quando eu cheguei, eu e o Ronivaldo Nascimento, nós chegamos na redação depois dessa matéria, eu fui obrigada a pedir um remédio para dor de cabeça, de tão forte, tão alto que é esse som. Então, já que a gente já deu essa matéria aí sobre a questão do que está passando esses moradores lá de Santa Fé, desse som que é contínuo, doutora, aquele parece mesmo um berrante, contínuo, o dia inteiro, 24 horas por dia. O que isso provoca dentro da cabeça dessas pessoas que moram ao redor desse barulho? Boa tarde. Boa tarde. Então, deve provocar uma irritabilidade durante o dia, né? A gente precisa se concentrar para fazer as coisas e ter um barulho constante, e isso atrapalha. Para dormir, inclusive, isso deve ser bem pior, né? Você imagina que você está tentando dormir, tem como se fosse vamos colocar um zumbido de uma proporção bem maior. O zumbido já é uma coisa extremamente ruim, que as pessoas reclamam muito, imaginam um barulho tão grande, né? Em relação
ao sono, você imagina alguém acordando e tentando voltar a dormir, porque às vezes quando você dorme, você perde a consciência daquele barulho, né? Então até esquece, mas aí você desperta e volta a ter o barulho, né? E as consequências para esse tipo de sono que não consegue ser induzido de maneira adequada é uma das nossas primeiras perguntas aqui. O que fazer numa situação, por exemplo, como essa, em que você não consegue concentrar a sua mente para dormir? Existe algum método, alguma solução, algo que a gente possa fazer para programar a nossa cabeça para poder relaxar e induzir esse sono? Então, assim, para dormir a gente precisa ter sempre um ritual, uma programação para você mostrar para o teu corpo que é o horário de você dormir. E isso facilita muito o início do sono. Tanto que quem tem insônia começa a desenvolver um medo da noite, como a gente fala, né? É como vai chegando a noite, as pessoas começam a ficar angustiadas porque já estão com medo de não conseguir dormir. Então, assim, é muito importante você se organizar para dormir. Então, se você está no trabalho, você vai para casa, tenta desestressar naquele intervalo entre o trabalho e você chegar em casa. Se você está num horário de pico que é mais complicado, tenta nesse intervalo passar numa academia, por exemplo, ou fazer alguma coisa de maneira que você chegue em casa um pouco mais tranquilo, deixando aqueles problemas ali no trabalho. É uma das principais recomendações para você não chegar com isso em casa, né? E à noite você tem que mostrar para o seu corpo o que é noite. A gente, para dormir, a gente precisa sentir que é noite. Então, as luzes da casa tem que ser luzes mais fracas, deixa só luzes de apoio em locais específicos onde você precisa ler ou ver alguma coisa. Deixa teu corpo sentir que é noite. A gente precisa ali do hormônio da noite, que é a melatonina. E ela só é liberado com a sensação do escuro. Isso é coisa desde lá dos animais mais primitivos, né? E todo um ritual, se você puder tomar um banho morno, se você puder tomar um chá e programar aquele ritual, coloca aquele pijama que você gosta e se organiza para poder dormir. Vamos trazer isso agora para a época de pandemia, né? Quem está em casa sabe do que eu estou falando, que tem que ficar lá o dia inteiro em casa, às vezes trabalhando de casa, se exercitando dentro de casa. Sim. Você cria uma outra rotina, não é, amigo? Olha para a televisão o tempo inteiro, ou para o computador, ou para o celular. Quando você vê ali, ixi, já passou da hora que você normalmente dormia. Você nem tira o pijama, né? Nem então, tira o pijama para criar uma rotina dentro de casa. Bom, sim, se a gente está falando de uma situação agora atípica em meio à pandemia, e isso afeta demais a nossa memória, não é isso, doutora? E provoca outras consequências. Então, em plena pandemia, como se programar dentro das suas condições para auxiliar o seu corpo, para ter uma noite de sono agradável? E o quão importante é fazer isso? Então, o isolamento, esse distanciamento social, ele traz repercussões muito ruins, né, para o sono e para a vida de uma maneira geral. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que todo mundo está precisando ouvir um pouquinho isso. É uma situação que a gente já está vivenciando aí 2, 3 meses, vai durar mais um mês e é uma situação desconfortável. É como se pegasse você que tem uma rotina, que tem um ritual no transcorrer do seu dia e virasse isso de cabeça para baixo. Então, você, dependendo da tua profissão, claro, tem pessoas que não puderam parar, mas a boa parte teve algum tipo de alteração na sua rotina. Então, você imagina que você não precisa mais acordar aquele horário, você não precisa mais se alimentar naquele horário, ou seja, tudo virou de cabeça para baixo. O que a gente precisa lembrar? Que a gente entrou nessa situação de desorganização física, isso traz consequências físicas mesmo, como mais ansiedade, a ruptura do ritmo circadiano causa esses fenômenos, tanto quem trabalha de turno, como quando você viaja e muda essa sua rotina, causa uma ruptura mesmo do funcionamento, da fisiologia do seu organismo. Então aí vem perda de apetite, vem insônia, vem ansiedade, e com tudo isso que está acontecendo do lado de fora, essa ansiedade vem muito maior. Então, essa ruptura, ela é uma coisa temporária. As pessoas, me dá um pouco de preocupação, que as pessoas começam a se ajustar a essa anarquia do cotidiano, e isso não é uma boa coisa, porque isso vai acabar, se Deus quiser, em breve. Daqui a pouquinho a gente vai retornar à nossa rotina habitual e vai ser outro baque, né? Você está tendo um baque para se adaptar
e vai ter um outro baque para retornar ao normal. Então, para quem está em casa, resumindo, é continuar com a rotina que tinha antes da pandemia ali dentro dessas condições, buscar realmente fazer essa rotina diariamente, né? Dormir no horário que dormia, acordar no horário que acordava, tomar um banho, se vestir. Sim. E só para finalizar rapidinho, doutora, algumas dicas de receita, por exemplo, de um chá que você falou sobre chás, realmente funcionam? Tentar manter a sua rotina, teu horário de acordar, teu horário de se alimentar, teu horário de dormir dentro do máximo possível, colocar atividade física nesse dia também, porque a gente está muito parado. Tá certo. Muito obrigada, tá bom? Obrigada pela a vocês. sua participação. A gente entrega aí para vocês no estúdio. Valeu, Tainá. Obrigado. Ótimas dicas, né, Bruna? Ótimas dicas. Gente, há um decreto estadual que estabelece que bares não podem receber clientes, apenas fazer entregas no local ou na forma de delivery. Mas na prática, não é bem isso que a gente está vendo, não. A concentração de pessoas em bares é cada vez mais comum. Ontem a Guarda de Vila Velha fez mais uma fiscalização e encontrou muita irregularidade. Vários bares foram fechados. A fiscalização foi em Vila Velha, em Terra Vermelha, um dos maiores bairros da região 5. Em um dos bares, além de estar aberto, o que não pode, a guarda ainda encontrou algumas máquinas, tipo caça-níquel, o que é proibido. Os aparelhos foram recolhidos e levados pela Guarda Municipal. O bar foi fechado, né? E referente ao bar caça-níquel, o proprietário foi conduzido até a autoridade competente para esclarecimentos e os caça-níqueis retirados do local. Na entrada do bairro, o dono de um bar foi orientado a fechar as portas e também teve que recolher mesas e cadeiras. Situação complicada em Vila Velha. Aqui em Terra Vermelha, então, já são 19 casos de coronavírus e uma pessoa já morreu. Mesmo assim, existe a insistência em bares abertos, em aglomeração, inclusive desafiando a Prefeitura de Vila Velha e a Guarda Municipal. As fiscalizações continuam em Vila Velha. Quem avistar e querer denunciar, pode acionar a Guarda Municipal. A Guarda Municipal continua incessantemente os trabalhos referentes à fiscalização de Covid junto à postura da Prefeitura de Vila Velha. A gente faz um trabalho gradativo. No primeiro momento é feita a notificação orientativa pedagógica com a necessidade do encerramento da atividade. E no segundo momento, havendo a reincidência e a insistência no descumprimento, o bar, o estabelecimento, é interditado para fins definitivos do trabalho. Pois é, o decreto estadual só permite o funcionamento de bares para entregas no local ou na modalidade delivery. Em Vila Velha, cerca de 700 estabelecimentos já foram fiscalizados pela Guarda nos últimos 20 dias. Gente, agora vamos falar de uma comemoração em dose quíntupla. Os gêmeos Jaime, Bela, Benício, Laís e Beatriz fizeram um aninho ontem. É claro que os papais gostariam de ter feito uma grande festa, reunindo toda a família e os amigos. Mas por causa da pandemia, os planos tiveram que ser cancelados. Mas isso, é claro, não diminuiu a alegria da mamãe, a advogada Mariana Mazelli, e do papai, comerciante Jaime Reisen. Os bebês nasceram prematuros, de 27 semanas. Para se ter uma ideia, duas meninas pesavam menos de 500 gramas. Foram 4 meses internados numa UTI neonatal. Hoje eles estão aí, saudáveis, fortes e enchendo a casa de alegria. A gente, é claro, deseja muita saúde para esses lindos, os pequenos. Parabéns aos quíntuplos. Bom dia, a gente andou de casa Marmitex. Estamos servindo nossas delícias de 11 às 2 da tarde, no bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe. Fazemos entrega, delivery. E à noite também temos nossos lanches, hambúrguer, pizza, cachorro-quente e outros itens. Fazemos entrega no telefone 988-930027. É só chamar que a gente entrega. Ô Bruna, a história da Elisângela é bem interessante. Conta. Antes da pandemia, ela abriu uma pequena loja de roupas, né? Falou, vou começar um negócio legal.
Só que aí veio a pandemia, ela teve que fechar a loja e começou a fazer todas essas delícias para ajudar no orçamento da casa. Poxa, que legal. Muito legal. Então ela está precisando muito da ajuda de todo mundo, né, para ajudar aí a reforçar o orçamento da casa. Tá certo, e às vezes a gente está em casa, fica com aquela preguicinha de fazer almoço, pede a marmitex dela, final de semana pede o lanche dela. Imagina, vale a pena, né? Um cachorro quente maravilhoso. Delícia. Como Tá é que certo. faz? Vamos ligar para ela? 988930027. 988930027. E você pode participar dos nossos classificados. É só mandar um vídeo pra gente. 997922530, 997922530. Lembrando que a divulgação é de graça, tá, isso pessoal? aí. É só mandar o seu vídeo. Manda que a gente faz propaganda do seu produto. A gente teve protesto em Jacaraípe, na Serra. Dessa vez, dos comerciantes da região. Eles pedem a reabertura das lojas. Mas diferente do que já está permitido, de forma escalonada. Os comerciantes querem trabalhar todos os dias. Caso não aconteça, eles preveem mais lojas falindo. No cartaz da Cleide, a preocupação de fechar, de quebrar, de ter de passar o ponto. Tá muito difícil, não tá dando para trabalhar, o movimento caiu muito, tá complicado trabalhar em Jacaraípe. A fiscalização em cima, direto, fechando tudo, constantemente, todos os dias, e tá difícil. Ela e um grupo de comerciantes fizeram um protesto na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, na Serra. A manifestação foi pacífica e ocupou de forma intercalada a avenida principal. Tanto nas caixas de som quanto nos cartazes ou nas faixas, os pedidos dos manifestantes eram os mesmos. Eles não querem de jeito nenhum o lockdown e querem a reabertura do comércio, mas de forma diária, não escalonada, como determina o atual decreto. Eles estão prezando pela reabertura do comércio, estão clamando de joelhos, pedindo por favor, pelo amor de Deus, reabra o comércio. Abrir todos os dias em horário comercial, reabertura dos restaurantes, academias. Sabemos que o uso tem que ser consciente, respeitando as regras de distanciamento social, uso de álcool, sabão, máscaras. A gente clama por isso. Até perto das 10 da manhã, o trânsito estava carregado na região. Há 2 dias, um protesto parecido foi feito por comerciantes em Laranjeiras, também na Serra, e com as mesmas pautas. A Serra tem hoje 2.980 casos de coronavírus e é o município com maior percentual de letalidade, ou seja, onde tem morrido mais gente pela doença. Gente, a Prefeitura da Serra diz que as medidas de reabertura do comércio já vêm sendo flexibilizadas gradualmente, porém com o máximo de segurança para a população. Já segundo o governo do estado, ainda não há previsão de reabertura total do comércio da Grande Vitória. E lembrando que quem descumprir o decreto estadual pode ser penalizado. E agora a gente fala da reunião do governador do estado com prefeitos de vários municípios. Hoje, às 5 da tarde, Casagrande vai apresentar um novo mapa de gestão de risco que entra em vigor a partir de domingo. E o presidente da Associação Capixaba de Prefeitos falou sobre o que isso vai representar para o Espírito Santo. Nesse novo mapa de risco, os municípios em risco alto saem de 12 para 36 municípios. E os municípios que estavam em risco leve passam a risco moderado, sendo agora 42 municípios em risco moderado. O nosso governador apresentou todas as orientações e as medidas que devem ser adotadas pelos municípios do estado, devido ao crescimento da curva de contágio no estado do Espírito Santo. A tendência é que nas próximas semanas, municípios que estão em risco moderado passem a risco alto, podendo até algumas cidades do nosso estado chegar no risco severo. O que nós, prefeitos, pedimos à população e orientamos para que mantenha as medidas de isolamento social e que ajude as cidades a superar essa pandemia. Teve operação no Morro da Piedade, em Vitória. Policiais civis e militares foram atrás do gerente do tráfico de drogas na região. Além disso, ele é acusado de 2 assassinatos. O foragido acabou preso e ainda durante a operação, a polícia conseguiu mapear possíveis locais do morro onde bandidos se escondem. A
A tecnologia foi usada para reforçar o apoio à operação da DHPP, que aconteceu no Morro da Piedade, em Vitória, hoje de manhã. Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, junto com a equipe do Canil, subiram o morro e policiais militares que já atuam na área participaram também da operação. Uma pessoa foi presa. O homem que desce as escadas algemado é Luiz Augusto de Oliveira, o Butinho. Foragido desde março, tem mandado de prisão expedido por 2 homicídios e é o gerente do morro e também o alvo da operação. Principalmente pela proeminência dele no morro, né? Ele era o gerente do tráfico de drogas lá da Piedade, então realmente estava em posição de destaque lá. E além disso ele tinha 2 homicídios, ele tem um homicídio em 2012 e um em 2013. Ele seria responsável também por esses ataques que estão acontecendo naquela região? Não se sabe, está sendo investigado se ele tem participação. O que se sabe é de uma facção que tem uma aliança com ele. A facção responsável pelo ataque no Morro do Cruzamento, que vitimou 2 pessoas, tem ligação com ele. Se ele estava diretamente envolvido no ataque, aí já as investigações certamente vão revelar. Mas a operação não foi apenas para prender o foragido, o gerente do Morro da Piedade. Foi também para que os policiais civis, orientados pelos policiais militares que participaram da operação, pudessem conhecer e mapear toda a área. O drone sobrevoou a área, podendo observar de cima uma dimensão que, pelas vielas do morro, os policiais que estavam a pé não conseguiam enxergar. Pelo efetivo que nós empregamos em uma área como o Morro da Piedade, que é muito difícil, geograficamente é muito difícil, muitos lugares para se esconder e tudo mais, difícil fazer uma abordagem sorrateira. Então nós consideramos um sucesso, porque além de fazer vários levantamentos de inteligência que podem embasar operações futuras, realmente foi o principal fugitivo, quem nós buscávamos, nós encontramos. E a seguir, bandidos invadem oficina mecânica. Eles bateram nos funcionários e fugiram levando dinheiro. Susto no estacionamento de um supermercado na Serra. Um carro pegou fogo. Ainda na Serra, perseguição no bairro Morada de Laranjeiras. 2 pessoas ficaram baleadas. Tem previsão de chuva nessa sexta-feira. E nos classificados do TN, oferta de cesta de chocolate. A gente já volta. Em Cariacica, bandidos invadiram uma oficina mecânica, bateram nos funcionários e fugiram levando dinheiro e os pertences das vítimas. Era por volta de meio-dia quando os criminosos entraram no local com capacetes na cabeça para não serem identificados. Eles já entram agindo com violência, jogam um funcionário no chão e depois dão um golpe em outro por trás. Ao todo, 5 pessoas foram rendidas, entre funcionários e clientes da oficina. O assalto foi bem rápido, menos de 2 minutos, e aconteceu no bairro Jardim América, em Cariacica. Os bandidos fugiram levando dinheiro do caixa e os pertences pessoais das vítimas. Inclusive, um dos clientes tinha acabado de sair do banco com todo o benefício do INSS. Até o momento, ninguém foi preso. Ô, gente, está na cadeia o gerente do tráfico de drogas do bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. Mas ele não morava na comunidade não, viu? Pelo contrário, vivia em um apartamento de luxo em Bento Ferreira. Além de tráfico, a polícia acredita que o suspeito seja responsável por vender armas para facções criminosas aqui do estado. Ainda com ele, um carro de luxo foi apreendido, além de joias e dinheiro. Pablo Bernardes, conhecido como Geleia, de 30 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira num apartamento de alto padrão no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Segundo as investigações, ele é um dos chefes do tráfico de drogas da comunidade de Jesus de Nazaré. No apartamento dele, no 16º andar, a polícia encontrou 4 celulares, 2 relógios de uma marca cara, cordão de ouro com a imagem do bairro Jesus de Nazaré gravada em relevo, uma quantia de R$ 5.869 em dinheiro e, na garagem, um carro de luxo. Os policiais entraram no apartamento localizado no 16º andar. No exato momento da entrada, ele arremessou um aparelho de telefone celular pela janela. Logo em seguida foi rendido pelos policiais. Não esboçou nenhuma reação. Ele estava residindo ali naquele condomínio, disfarçado de cidadão de bem. Ele montou ali no 16º andar uma espécie de uma sentinela do crime.
O suspeito também é investigado pelo comércio ilegal de armas de fogo aqui no Espírito Santo. E ao ser pego pela polícia, alegou que ele trabalha como pescador. Ele nega envolvimento com o tráfico de entorpecentes, diz que é um trabalhador, porém as investigações apontam o contrário. Já é um elemento que tem várias passagens por diversos crimes, porte de arma, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de entorpecentes, inclusive já foi investigado por homicídio. É um elemento de alta periculosidade, tem ligação com outros grupos criminosos que atuam na região da Grande Vitória. Há suspeitas de que ele seja fornecedor de armas. Pablo já foi preso outras vezes e é alvo de várias investigações. Ele tem uma cadeia de comando, mas ele não fica onde ele comanda, ele fica distante da onde ele dá as ordens. Então agora é buscar não só a quebra de todo o seu sistema, todo o seu império, como também buscar os proventos do crime. Nós queremos prender mais dessa qualidade, prisão qualitativa. Qual é o perfil que eu me refiro? Dentro do apartamento em Bento Ferreira, na sua varanda de frente para o mar, tomando seu uísque, cheirando sua cocaína, fumando sua maconha e controlando o Morro Jesus de Nazaré. Vamos para cima desses traficantes que trazem prejuízos severos para as comunidades, fomentam a questão do tráfico na juventude, torturam pessoas, impõem terror nessas comunidades e ficam curtindo nas varandas dos seus apartamentos nobres. Esse é o traficante que nós vamos alcançar. Parabenizar muito a Polícia Civil pelo brilhante trabalho que foi executado. O suspeito já foi encaminhado ao presídio. Susto no estacionamento de um supermercado na Serra. Um carro pegou fogo. Os donos do veículo faziam compras quando o incêndio começou. As chamas rapidamente se alastraram e deixaram o carro completamente destruído. O incêndio aconteceu em Jacaraípe por volta de 8 da noite. Ninguém se feriu. Populares ainda tentaram apagar o fogo, mas não conseguiram. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas. O carro não tinha seguro. Uma perseguição no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, terminou com 2 baleados. 3 homens estavam neste carro quando o motorista saiu em disparada ao ver guardas municipais em patrulhamento em uma rua. Teve perseguição e um dos ocupantes atirou contra os agentes que revidaram. Os 2 homens que estavam no carona acabaram baleados e presos. O que dirigia disse que trabalha como motorista de aplicativo e apenas fazia uma corrida para os suspeitos. Com eles, drogas foram encontradas. Os baleados foram socorridos e depois levados para a delegacia. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta sexta-feira, 5 de junho. Empresas abrem hoje 600 vagas de emprego para todos os níveis. Na foto principal, malhação com diversão para crianças em casa. Como agendar atendimento para 10 tipos de serviço. Gerente de tráfico é preso em apartamento de luxo em Vitória. Os 50 bairros da Grande Vitória com mais casos de coronavírus. Pedidos de falência crescem 30% no estado. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. Tratamentos contra a calvície em tempo de isolamento. Vila Velha é a cidade que mais vai ter novos prédios. E no AT2, banquete para os apaixonados. E no norte do estado, o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, alugou um container que vai servir de necrotério provisório. O container custará aos cofres públicos R$12 mil e será usado por 3 meses. Uma estrutura semelhante já foi colocada no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Dados da última quarta-feira sinalizam que no Roberto Silvares havia pelo menos 14 pacientes internados na UTI. A unidade tem 22 leitos disponíveis. Além disso, todos os 17 leitos de enfermaria e isolamento estavam ocupados. A Secretaria Estadual de Saúde disse que a aquisição de câmeras refrigeradas é uma medida sanitária importante durante a pandemia. Informou ainda que a instalação será necessária nos hospitais da rede estadual que estão passando por ampliação da capacidade de atendimento aos pacientes com a Covid-19.
Ô, Jorge, você tem sentido frio? Eu tenho sentido frio sim, Bruno. Eu também tenho sentido frio, principalmente à noite de manhã cedinho. Mas ontem eu falei isso e teve amigo do TN que ficou revoltado, perguntando cadê o frio que esses apresentadores estão sentindo? E você sabe que o pessoal brinca muito, né, com a gente que é capixaba, que fala que fez no friozinho, tá todo mundo colocando blusa de frio. Eu já tô lá dormindo de meia no pé, gente. Só durmo de meia. Mas tem gente que não sente frio, Exatamente. Né? Agora à tarde, por exemplo, não tá frio. É porque tá tendo muita variação de temperatura. Vamos aproveitar esse assunto para começar nosso giro de câmeras aqui pela capital do estado. Vamos começar com imagens ao vivo ali da Avenida Beira-Mar. O trânsito por ali está bem tranquilo, bastante carro, mas sem nenhuma retenção nessa sexta-feira. Vamos às temperaturas. Hoje, temperatura mais baixa, com sol e variação de nuvens. Agora nós vamos para onde, hein, pessoal? Vamos lá para a reta do antigo aeroporto? Vamos para lá, ó. Pode ter trânsito tranquilo também. Nós vamos falar que pode ter chuva rápida em alguns momentos do dia hoje, hein? Tem essa previsão. A temperatura mínima será de 17 graus. Lembrando, pessoal, que o mês de junho promete um inverno mais rigoroso. Para o nosso amigo que está achando que a gente está falando aí, né, de estar fazendo frio, vamos ver que está prometendo um inverno mais rigoroso, com a chegada de pelo menos 5 frentes frias, uma que já vai chegar na semana que vem. Então, a gente espera aí que o nosso amigo sinta frio, exatamente, né? porque eu já estou sentindo. Que é calorento. Quem é muito calorento exatamente. Vai sentir um friozinho. Vai sim. O nosso inverno capixaba vai chegar, pelo menos aqui na Grande Vitória. Lá na região serrana já está fazendo muito frio, né, as temperaturas, os termômetros estão ali em torno de 5, 6, 7 graus, frio pra caramba. Exatamente. Então é isso aí. Vamos ver classificados? Bora. Olá, clientes e amigos da Dinha Festas, eu sou a Dinha, estou aqui para mostrar o meu trabalho. Estamos fazendo cestas, temos de chocolate, sabonete, vinho, cerveja, para o Dia dos Namorados que está se aproximando ou para qualquer outra ocasião. Faça seu pedido, faça uma mensagem no WhatsApp 999328590. E segue a gente lá no Instagram, dinhafestas.ma. Lá temos muitas fotos para você ver e escolher. Eu levo a cesta até você. Que lindas as cestas, hein? Recheadas. Lindas. Você conseguiria comer uma inteira de manhã, Bruno? Facilmente. De manhã, à tarde, à noite, uma para cada turno do dia, tá? Tá dado o recado, hein? Vinícius, tá dado o recado. Fica aí a dica, Dia dos Namorados. Olha, você também não perde essa oportunidade, não, de agradar quem você ama. Não precisa ser só namorado também, não, né? A cesta é linda. Exatamente. Pode dar aí para quem você quiser. Também. Isso aí, já tá querendo conquistar ali. Liga para nossa amiga, manda um zap para ela, 999328590, 999328590. E no retorno do TN tem doces lá de Fundão para adoçar a vida nessa pandemia. Opa, vamos aguardar para conferir. A gente já volta. Nos próximos dias, a Prefeitura de Vitória vai disponibilizar para a população 20 leitos de campanha. O local, que já está praticamente pronto, vai funcionar em São Pedro, ao lado do PA do bairro. A estrutura é bem parecida com a de um hospital de campanha feito em outros estados brasileiros. O prefeito Luciano Rezende postou um vídeo nas redes sociais falando sobre o assunto. Vamos ver. Pessoal, eu estou aqui ao lado do PA de São Pedro. Vocês estão vendo os leitos aqui ao meu lado. Você está vendo as imagens aí, os operários trabalhando. Está no finalzinho a montagem dos nossos leitos de campanha aqui ao lado do pronto atendimento do PA de São Pedro. Essa é a nossa estrutura de ar-condicionado, todo o material. Vamos estar recebendo aqui os pacientes que precisam de atendimento em questão respiratória. Só para a gente saber, vai ter respirador, cada um desses leitos. Oxigênio, vamos ter aqui profissionais de saúde, sim, médicos, enfermeiros para atendimento. Chegou no PA as pessoas, ou então do PA da Praia do Suá, do PA de São Pedro, das estruturas de Vitória, atendido no videoconsulta. E aí, se a pessoa tiver sintomas, ela vem para essa estrutura. Tudo que a gente pensou aqui foi de forma ordenada para assistir ao paciente neste momento que precisa de assistência. Me chamo Débora, eu moro na cidade de Fundão, né? Meninas, eu venho aqui gravar esse vídeo para comunicar também aqui na minha cidade, porque tem muita gente que não sabe, e os demais de fora também,
Eu estou começando no ramo de doces, né, docerias, faço bolo, sobremesas, bombons, brigadeiros, de tudo um pouco. E venho aqui falar para vocês que estou aceitando encomendas. Quem tiver interesse no meu trabalho, entra lá, @debdocesconfeitaria no meu Instagram. Me segue lá, né? Sempre estou postando coisas novas. Comprei muitas coisas bonitas para estar fazendo cesta pro Dia dos Namorados. Muito obrigada. É isso aí, segue lá a nossa amiga, liga para ela, lindos os doces, né? Nossa, os kits. Muito bom, né? Uma coisa dessa, uma hora dessa, né, Bruna? Perfeito. Depois do almoço. Perfeito, deixa a gente bom. morrendo de fome. Liga aí para nossa amiga, né, George? 99806-7799, 99806-7799, doces direto de Fundão, pessoal lá de perto, ó, pede que vale a pena. Fica a dica. E o Sebrae tem um recadinho para vocês aí de casa, confere aí. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Ô, gente, a gente vai ficando por aqui, mas antes, né, queria agradecer aqui a presença da Bruna durante esses 20 dias que ela ficou aqui cobrindo as férias da Ingrid. Bruna, um prazer estar ao seu lado durante esse tempo. Sempre um prazer. Obrigada pela ajuda, pela paciência. Que isso. E obrigada a você também por ter me deixado entrar na sua casa nesses 20 dias. É sempre um prazer, a gente continua se vendo aí pelas ruas. Com certeza, sempre. Tá? Segunda-feira você vai estar aqui ao vivo já no terreno lá na rua, aqui. Né? Gente, obrigado. Ingrid estará de volta segunda-feira aqui. Muito obrigado pela audiência, pela companhia de vocês. Até segunda-feira. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Bruna. Valeu. Tchau.